Ni hao, pessoas que sabiam que em algum momento os Estados Unidos teriam que ceder nessa guerra tarifária. Tudo bem com vocês? Durante o fim de semana, sábado e domingo, rolou um encontro aí entre uma delegação dos Estados Unidos e outra da China para discutir a guerra tarifária. E hoje eles lançaram, hoje, segunda-feira, dia 12 de maio, eles lançaram um comunicado informando que sim, as tarifas serão reduzidas e vamos dar uma olhada. China e Estados Unidos reduzem a maioria das tarifas após a primeira rodada de negociações comerciais. É só a primeira rodada, tá? Pequim e Washington concordaram em remover a maioria das tarifas impostas desde o pacote do Dia da Libertação, em abril, após 2 dias de negociações, como eu falei, né? Foi aqui durante esse último fim de semana. A China e os Estados Unidos concordaram em remover a maioria das tarifas impostas desde 2 de abril, um avanço após negociações de alto risco que podem ajudar a resolver uma guerra comercial que levou as tarifas de importação a níveis sem precedentes. Já estava aí nos 145% do lado da China, 200 não sei quanto do lado dos Estados Unidos. Né? Os dois países fizeram um anúncio e uma declaração conjunta divulgada na segunda-feira. Tanto a China quanto os Estados Unidos se comprometeram em remover 91 pontos percentuais das tarifas de abril e suspender 24 pontos percentuais nos próximos 90 dias, com os 20% em taxas cobradas anteriormente pelo presidente dos Estados Unidos, desde que assumiu o cargo em janeiro, permanecendo em vigor. Quer dizer que toda essa pataquada do Trump, a gente volta para onde a gente estava antes das tarifas começarem. Mas, resumindo é isso. O acordo eleva as atuais tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses para 30% e os impostos chineses sobre importações dos Estados Unidos para 10%, além de alguns impostos retaliatórios impostos anteriormente sobre produtos americanos selecionados. Não mudou muita coisa. De acordo com a declaração conjunta, Pequim também concordou em suspender ou remover todas as contramedidas não tarifárias impostas desde 2 de abril, incluindo a adição de algumas empresas americanas à lista de sanções e controles de exportação de alguns minerais essenciais, que é o caso dos minerais terras raras, que são usados para eletrônicos, para armamento dos Estados Unidos e para mais uma porrada de coisa que a China detém a grande maioria e simplesmente cortou a exportação. As negociações realizadas no fim de semana em Genebra, na Suíça, foram as primeiras negociações formais entre as duas superpotências, desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aplicou novas tarifas de 145% à China neste ano. Em retaliação, Pequim impôs taxas de 125% sobre produtos norte-americanos. E cadê o resto da reportagem? E aí, como tinha que pagar para ler o restante aqui da matéria do South China Morning Post, a gente vai para o Xinhua, que é uma das mídias aqui da China, com a declaração conjunta dos Estados Unidos e da China. Né? A China e os Estados Unidos anunciaram aqui na segunda-feira uma série de medidas de modificação tarifária com o objetivo de aliviar as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo. A decisão ocorreu após uma reunião de alto nível de 2 dias entre China e Estados Unidos sobre assuntos econômicos e comerciais, onde ambos os lados reconheceram a importância do seu relacionamento econômico-comercial bilateral para ambos os países e para a economia global, afirmou uma declaração conjunta, observando que ambos os lados enfatizaram a necessidade de um relacionamento econômico e comercial sustentável de longo prazo e mutuamente benéfico. De acordo com o comunicado, os Estados Unidos suspenderão por 90 dias a aplicação de 24% de alíquota adicional sobre produtos da China, incluindo produtos da região de Hong Kong e Macau, a partir do dia 2 de abril, mantendo a alíquota restante de 10% sobre esses produtos. Também removerão alíquotas adicionais sobre importações da China, anunciada em 8 e 9 de abril, porque ficou aquela coisa de aumenta 10%, aumenta 20%, aumenta 40%, os dois aumentando, né? Então não é só o dia 2 de abril, tem o que veio nos dias posteriores. De acordo com a ordem executiva 14259, emitida em 8 de abril pela Casa Branca, os Estados Unidos aumentaram a tarifa recíproca, entre aspas, né, sobre a China por 84%. Um dia depois, a Casa Branca, em outra ordem, aumentou para 125%. O imposto ad valorem, latim aqui, né, é um imposto baseado no valor avaliado de ativos, bens ou serviços tributados. A China modificará, consequentemente, a aplicação da taxa adicional ad valorem de imposto sobre artigos dos Estados Unidos, estabelecido no Anúncio da Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado, número 4 de 2025, suspendendo 24%
24% dessa taxa por um período inicial de 90 dias, mantendo a taxa adicional restante de 10% sobre os artigos. É o que a gente viu ali no South China Morning Post, é porque ali para ler o resto da notícia a gente tem que pagar, é que eu não vou fazer, né? Ela removerá as taxas adicionais modificadas de impostos sobre os artigos impostas pelos anúncios 5 e 6, que, como eu falei, os Estados Unidos aumentaram para 84, a China aumentou também, 125, a China aumentou também, e assim sucessivamente, né? A China também adotará todas as medidas administrativas necessárias para suspender ou remover as contramedidas não tarifárias tomadas contra os Estados Unidos, que é a questão ali das sanções e contra pessoas, contra empresas, etc. Né? Tinha a história aí de suspender a compra de avião da Boeing, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Né? A China estava devolvendo avião, inclusive, tinha avião que já estava pintado com o nome das empresas vindo para cá, e a China simplesmente mandou voltar, porque ó, a gente não quer mais isso aí, tá tudo suspenso. Os dois lados se comprometeram a tomar as medidas até dia 14 de maio, que é quarta-feira. Né? As duas partes também estabelecerão um mecanismo para dar continuidade às discussões sobre relações econômicas e comerciais. Essas discussões poderão ser conduzidas alternadamente na China ou nos Estados Unidos, ou em terceiro país, mediante acordo entre as partes, segundo o comunicado. Aqui no Global Times, que é uma das mídias estatais chinesas, a gente acha a declaração conjunta, né? Com o texto completo da declaração, né, que a gente não vai precisar ler tudo, porque tem bastante detalhe que a gente já viu anteriormente, né, mas é mais ou menos dizendo as mesmas coisas. Né. O governo da República Popular da China e o governo dos Estados Unidos, reconhecendo a importância de suas relações comerciais, econômicas, bilaterais para ambos os países e para a economia global, reconhecendo a importância de uma relação econômica comercial sustentável, de longo prazo e mutuamente benéfica, refletindo sobre as discussões recentes e acreditando que discussões contínuas têm o potencial de abordar as preocupações de cada lado em suas relações econômicas e comerciais e, avançando no espírito de abertura mútua, comunicação contínua, cooperação e respeito mútuo, se comprometeram a toda aquela parte ali que a gente comentou já da questão dos juros, né, de suspender por 90 dias, etc, etc, etc. E aqui também, né, a China vai modificar a aplicação das taxas. Eu vou colocar o link aqui para quem quiser ler aqui, detalhes aqui na descrição, mas é basicamente a mesma coisa. Após a adoção das medidas mencionadas, as partes estabelecerão um mecanismo para dar continuidade às discussões sobre as relações econômicas e comerciais. O presidente da parte chinesa para essa discussão será He Lifan, vice-presidente do Conselho de Estado, e os representantes da parte americana serão Scott Bessent, secretário do Tesouro, e Jamieson Greer, representante comercial dos Estados Unidos. Essas discussões poderão ser conduzidas alternadamente na China e nos Estados Unidos, que é o que a gente viu ali, eles falando que pode ser. Tanto que essas discussões agora foram na Suíça, né? Bom, aqui, como vocês estão vendo, a China está só reportando os fatos. Mas, de modo geral, o que eu estou vendo o pessoal falando aqui, por enquanto, é que os Estados Unidos arregaram, né? Porque, como eu falei, voltou o que estava antes, cara. Voltou o que estava antes. Basicamente, voltou a situação que era antes dessa maluquice das tarifas. Então, os Estados Unidos arregaram porque ia faltar material escolar no ano letivo e começa, sei lá, em agosto, né? Julho, agosto. Então, essa era a situação deles, né? Ia ficar muito, muito difícil. Isso é só um exemplo, tá? Ia faltar muita coisa nos Estados Unidos, além disso. Então, para a China, não é óbvio que é uma coisa positiva, tinha várias fábricas fechando, provavelmente essas fábricas vão voltar, e um monte de pedido vai entrar, vai levar um tempo aí para se reajustar, mas vai acontecer. Mas a China aumentou as exportações para países da Rota da Seda, países da Ásia, Europa, toda essa pataquada da guerra tarifária jogou o mundo inteiro no colo da China, aproximou a China da Europa, eles estavam discutindo zerar tarifas para carros elétricos da China na Europa, retirar um monte de sanções que Europa e China tinham se colocado esses anos todos. Então, não é uma coisa positiva para os Estados Unidos, né? Eles saem muito feio nessa história. Mas vamos ver como que eles vão cantar essa vitória, porque a gente sabe que o Trump, uma das coisas dele é sempre cantar vitória, independente dele ganhar ou não. Então, provavelmente ele vai dizer que eles conseguiram aí, vão salvar não sei quantos bilhões nisso aí, e que não sei o quê, e toda aquela história de nós temos que trazer a manufatura, as fábricas de volta para os Estados Unidos, agora você vê que é mentira, né? Toda essa galera aí de direita aí do Brasil, o pessoal que a gente fez react aqui, inclusive, falando, é o grande plano do Trump, é trazer as fábricas de volta para os Estados Unidos. Já era, né? Cadê? Não tem mais. Por quê? Agora eles cortaram as tarifas, vai todo mundo continuar importando da China. Era só mentira mesmo, né, cara?
era só jogada, só manipulação de mercado. E os americanos mesmo, as pessoas que moram lá, que pagam impostos, é que acabaram perdendo mais, como sempre, né? Assim como muita gente aqui acabou perdendo emprego e tal. Agora é esperar para ver como é que as economias vão se recuperar. Para a China, como eu falei, não é um estrago tão grande porque a China conseguiu exportar para outros países. Por Estados Unidos, eles vão sentir esse efeito por um tempo ainda, por quê? Não sei, tem uma fila gigantesca de navio no mar aqui esperando para ir para os Estados Unidos. Os navios carregados só esperando. Então vai ter coisa que já deve estar no caminho já, né? Já saiu. Mas tem muita coisa aí, tênis, roupa, comida, porque eles produzem comida aqui também para mandar para os Estados Unidos, né? Coisas que o Walmart vende, por exemplo. Sei lá, teste de gravidez. O que vocês imaginar, os caras compram aqui da China. Tudo isso vai ter que ser produzido de novo, porque ou a fábrica talvez já vendeu, ou talvez esteja num depósito e aí vai ter que carregar, botar num container para mandar. Isso demanda tempo. E leva, pelo menos, aí umas 3 semanas para um navio chegar na costa oeste dos Estados Unidos. Se a gente for falar costa leste, que é lá da Flórida, aqueles lados lá, vai uns 30 dias. Então a gente tem todo esse tempo entre produção ou carregamento de container daqui da China até chegar lá nos Estados Unidos, que vai faltar coisa. Nesse meio período aí vai faltar coisa. É aquela história que o Trump falou, né? Uma criança não precisa de 200 lápis, ela pode ter 5. E aí a gente vê o pessoal da direita brasileira fazendo malabarismo para explicar, realmente, isso aí mesmo, não precisa de 200 lápis. Mas, quando é para acusar qualquer regime comunista, eles falam, olha, só tem uma marca de iogurte, 2 marcas de iogurte. Para que precisa de 10? O raciocínio é o mesmo, né? Só que eles manipulam e fazem malabarismo para poder passar pano para a maluquice do Trump. Então é isso aí, gente. Oficialmente os Estados Unidos arregaram, fica feio pra caramba para eles, né? Porque o Japão, nem o Japão cedeu, cara. O Japão, que é a semi-colônia, não cedeu. Tailândia não cedeu, ninguém cedeu. E aí é aquela coisa, é um ditado nos Estados Unidos que eles estão sentindo, o tubarão sentindo cheiro de sangue na água, né? Ninguém vai ceder mais. Vai todo mundo partir para cima dos Estados Unidos para negociar. A não ser que seja um país muito pequeno e não tenha condição. Ou seja, Taiwan, sei lá, né? que no fim foi lá e cedeu. Mas de modo geral é isso aí, Estados Unidos arregaram.